Olá pessoal, tudo bem? Quem é vivo sempre aparece, né? E eu, me valendo aqui das forças de Touro, persisti, não desisti, apesar de já estar no fim do período do Sol em Touro, eu resolvi começar a gravar os vídeos. Me enrolei esse mês com muitas coisas, tentando inclusive adiantar a lista de espera dos mapas que estão abertos, enfim, fora todo o meu trabalho convencional e a rotina da minha casa. Fiquei enrolada e não consegui gravar, gente. Não tenho muito o que dizer sobre isso. Mas, vamos então falar sobre Touro. Ainda há tempo, não é mesmo? Sem muitas delongas, só retomando um pouquinho da onde a gente parou, né? O que era Áries? Era o impulso dos inícios, é a semente que é plantada, é o início da primavera, né? É a força que é tirada do âmago do ser lá do final do inverno para começar a primavera. Então nós temos lá o ato de depositar a semente, nós temos o início da primavera, o impulso dos começos, a força dos inícios, né? E essa impulsividade toda que Áries representa. Logo, então, nós temos o primeiro signo fixo, em sequência, né? Áries é o cardinal e de fogo, nós temos agora um fixo de terra. Lembrando que os signos fixos são aqueles que representam o ápice das estações. Nós temos 4 estações no ano e nós temos 4 signos fixos no zodíaco. Eles sempre no período em que o Sol está transitando por esses signos, nós temos a exuberância daquela estação. Então, no auge do outono, no auge do verão, no auge da primavera e no auge do inverno, nós temos os signos fixos acontecendo. E Touro, como signo fixo do elemento terra, está justamente ligado ao ápice da primavera. Então, se em Áries nós tínhamos o começo da primavera, o ato de depositar a semente, né, o gelo dos terrenos, das plantações já degelou e agora que a gente está com a terra exposta, vamos plantar. Em Touro, nós temos o pequeno broto, nós temos ali já o início realmente da força da vida se manifestando diante dos nossos olhos. É o primeiro signo de materialidade. Eu plantei a semente, né, fiz esse gesto, essa ação de fé, e agora eu já vejo um pequeno brotinho surgindo. E o pequeno brotinho, ele está exposto, né, já que ele já saiu de dentro da terra, ele não está mais ali no úterozinho da terra, ele já está exposto às intempéries deste mundo, né, às chuvas, aos ventos, ao excesso de sol. E ele ainda é só um broto, ele não é um tronco de árvore, né, então ele precisa ser muito resistente e se fincar no solo para poder resistir e dar tempo ao tempo para que ele cresça e tenha força. Então o maior símbolo de Touro é a persistência. Né? É essa capacidade de manutenção daquilo que foi começado em Áries. Por isso que na sombra, né, a gente vê muita piada por aí dizendo que Touro tem a ver com teimosia, tem a ver com certa preguiça. Isso é uma visão um pouco deturpada, e na verdade é a sombra do signo, né? Não é a iluminação dele. Todo signo tem sua luz e sombra, a gente já falou sobre isso algumas vezes. Mas em Touro a gente tem essa força da manutenção. Então, se em Áries eu estou lutando por uma nova posição, por um novo começo, por um novo projeto, em Touro eu estou lutando para manutenção dos projetos, a manutenção das posições que me interessam, a manutenção dos meus sonhos. É manter, é isso que Touro representa. Eu gosto de usar a palavra preservação. Inclusive, ele é um signo que está ligado a essa ideia até mais conservadora, de preservar aquilo que já se tem. Seja de ideais, seja de valores, né? E aí, claro, a gente não pode esquecer, e vai ter um vídeo só sobre isso, do signo oposto a Touro, que é Escorpião, que é o signo que vem cutucar Touro e lembrar que se a gente só manter o que a gente já tem, a gente não cresce, a gente não evolui. Se sempre tudo só tivesse sido mantido, nós não teríamos nunca dado passos à frente na evolução, na expansão de consciência, enfim. Eu nunca teria saído da primeira casa para ir morar numa casa melhor, ou num lugar melhor, ou num bairro melhor, eu nunca teria trocado de emprego. Então, a sombra de Touro é muito essa questão, né? O eixo Touro-Escorpião, ele fala de morte e vida em primeira instância, e dessa capacidade de manter ou se deixar morrer, deixar transformar, mas esse é assunto para outro vídeo. Touro, então, é esse signo, a força taurina, né? Eu diria que é esse ato de produzir, é o esforço concentrado e insistente em algo. O touro em si é um elemento, é um animal importante, é uma figura, acho que até que a gente tem mais material para conversar do que o carneiro em Áries. Primeiro porque ele é um animal sagrado, né? Diferente do carneiro, que pode até ter relação com sacrifícios feitos em algumas religiões, mas o touro, esse é até hoje animal sagrado.
está presente em alguns mitos, né? Então nós temos, no mito grego da astrologia, nós temos um mito do Zeus que se transforma em touro para seduzir a Europa. E, enfim, ele se transveste de um animal como um touro para seduzi-la, ele leva ela até a ilha de Creta e lá eles copulam, não sei como, aí não me perguntem porque esses detalhes também vou dizer, viu? Olha, os mitos são uma coisa esquisita, gente, às vezes. Mas enfim, eles têm um filho que é o rei Minos. E aí, além do entorno da história do rei Minos, é que tem relação com o mito de touro, o mito propriamente dito de touro, né? O rei Minos era um rei muito ligado às suas posses, muito possessivo. E ele tinha, como se fosse cabeças de gado, touros propriamente ditos. E ele queria ser o rei dos mares. E ele ofereceu a Netuno sacrifícios desses animais para que ele fosse como ele era um rei, né, que o país dele, que ele fosse um grande navegador. E Netuno queria o sacrifício específico de um touro que ele tinha, um touro branco, que acho que era mesmo um touro divino, segundo o mito. E ele tentou enganar Netuno, ele entregou um outro touro branco que não era esse touro divino. E aí, porque ele foi ganancioso, não cumpriu a promessa, tem uma série de desfechos que acabam terminando com a esposa dele se apaixonando pelo próprio touro sagrado que ele não quis sacrificar para Netuno, e eles copulam e geram o Minotauro. Gente, olha, esses mitos eu vou te falar uma coisa às vezes, viu? Mas enfim. Tudo é uma história contada para que a gente entenda o desfecho final, né? A moral da história. Claro que ela é fantasiosa, mas enfim. A figura do Minotauro, ela é uma figura que é metade bicho, metade homem, mas numa posição que não é muito favorável. É diferente do centauro, né? O centauro, ele é metade cavalo, metade homem, mas eu diria que simbolicamente nos lugares certos. Então, do plexo solar para cima, ele é homem, então ele tem uma inteligência elevada. Nos chakras mais sutis, ele busca a iluminação em forma de homem. Nos chakras mais inferiores, ele tem a força do cavalo. É uma boa simbologia, é uma boa mistura simbólica de elementos. Agora, o Minotauro é exatamente o contrário, né? Ele tem, nos chakras superiores, ele tem a posição de um animal. Então, onde ele deveria ser sutil, inteligente, compassivo, iluminado, ele ainda é rústico, ele ainda é animalesco. Não deveria ser assim. E aonde ele deveria ter a força de um animal ancorado na terra, ele não tem. Então, aí também tem um pouco dessa figura preguiçosa, né? Porque touro é um signo da inércia, justamente porque ele tem esse significado da manutenção das coisas. Então, basicamente, touro é esse signo da manutenção da vida, né? Que vem aí buscar estruturar o impulso do cardinal de fogo, que é Áries. Ele tem essa ideia de resistência, de força. No nosso corpo humano, ele está relacionado ao pescoço. Veja que Áries está relacionado com a cabeça, né? E touro com o pescoço. É o pescoço quem sustenta a cabeça. E a cabeça é o centro da vida, é o centro de coordenação da vida, né? A vida toda biológica é coordenada nos centros do cérebro, de alguma forma, né? Então, nós temos aqui a região da garganta e do pescoço. É legal porque, numa visão bem holística, nós temos a comparação do signo de touro e do chakra da laringe, aqui a região do pescoço, como o grande útero cósmico da fala, né? A Bíblia não fala que Deus criou o universo pela sua voz, né? O Logos não tem essa coisa do poder, né? Jesus não é o próprio Logos, né? Que se fez carne. Então, o ato de falar, a reverberação da voz, apesar de, na astrologia, estar ligado a Gêmeos e Mercúrio, o fato de touro estar ligado a essa região do corpo e o fato dele estar ligado à ideia de manutenção da vida, que seria a cabeça, faz a gente entender que ele também tem essa coisa da criação da vida, não só da manutenção dela. Essa ideia de gestar a vida, que é tão passiva, tão inerte, né? A mulher ou a fêmea de qualquer espécie, quando se vê prenha ou grávida, no caso de uma humana, ela tem muitas ações a tomar, providências, exames, mas a maior parte do tempo, o que ela faz é o ato de esperar, aguardar, né? Ela fica mais inerte, ela tem um tempo determinado para aguardar que o bebê se forme no ventre dela. Assim é com as fêmeas das outras espécies também, que são mamíferos, enfim. E tem um quê de fertilidade muito forte ligado a touro. E você pode dizer para mim, Rafa, claro, né? Ele é um signo de terra, terra é natureza, faz todo sentido. Não é só isso.
Ele é regido por Vênus, né? A regência mundana de Touro é Vênus, que é uma figura feminina, é uma figura ligada em Touro aos prazeres dos 5 sentidos. Então, a Afrodite ou a Vênus taurina, ela tem essa coisa do conforto, da estabilidade aí que Touro representa. Nesse caso seria uma ideia de conforto mesmo dos 5 sentidos. Por que a gente brinca que taurino gosta de comer, né? Porque comer é um ato prazeroso, é um ato que envolve prazer de diversos sentidos nossos, né? E quanto mais sentidos dos nossos 5 puderem sentir prazer no ato de comer, melhor. Uma comida bem aromática, um prato que agrada aos olhos, uma mesa posta, uma comida, claro, que seja saborosa, né? Que tenha uma textura agradável, tudo isso está agradando a todos os sentidos. Então o ato de comer é realmente muito taurino, apesar de, na astrologia, o estômago e a comida estarem ligados a Câncer. Mas veja que interessante. A Lua está exaltada no signo de Touro. E engraçado, porque a minha mãe tem a Lua em Touro. E eu vejo o quanto para ela dar forma às coisas é importante. Essa materialidade que Touro representa está muito expressada na forma com que ela ama e quer ser amada, que ela demonstra afeto. Então, para ela demonstrar afeto envolve, por exemplo, tem que sentar na mesa, tem que ter a mesa posta, eu tenho que ter visualmente essa visão da abundância. Olha quanta comida na mesa. Claro que isso tem relação com a geração dela também, mas tudo tem que ter uma certa ordem, a casa tem que ter um certo conforto, a cama tem que estar bem alinhada, especialmente para as pessoas que têm Touro forte no mapa, ou a Lua, como eu falei que no signo de Touro está exaltada. É muito interessante essa questão de dar forma às coisas. As pessoas que têm ascendente em Touro, por exemplo, né, o ascendente ele fala da forma como a gente expressa a nossa essência no mundo. As pessoas que têm ascendente em Touro, geralmente elas gostam de se cercar de objetos, ou mesmo de estilo de se vestir, que digam muito sobre quem ela é. As coisas são muito ela, né, essa pessoa. Então, falar, ai, nossa, olha essa caneta que o fulano tem. Gente, é a cara dele. Ai, nossa, olha esse quadro que tem na casa do fulano, é a cara dele. Então, a pessoa gosta de carro, por exemplo. Aí tem lá um monte de quadro de carro em casa. Gosta de time de futebol. Nossa, tem quadro, as almofadas é da cor do time, enfim. Tudo tem que sempre estar comunicando quem ele é. Porque Touro é o signo da materialidade, né? E mais do que isso, é um signo de abundância. Como eu estava falando, ele não é só um signo de fertilidade e abundância, porque ele é o primeiro signo de terra. Todos os signos de terra, em geral, têm relação mesmo com a fertilidade, com a abundância. Mas esse em especial, porque a primavera é um símbolo de abundância, né? Virgem e Capricórnio não acontecem na primavera. Ele é o fixo da terra, ele é o auge da primavera. O que acontece no auge da primavera? Eu conversei com vocês sobre isso no vídeo que eu gravei sobre o zodíaco e os ciclos da natureza. No auge da primavera nós temos a copulação dos animais, as flores. É um período muito belo, né? Não é à toa que Vênus é a regente mundana de Touro. Outra coisa que nós temos é a exaltação da Lua, né? A Lua estar exaltada nesse signo traz mais um símbolo feminino, mais um símbolo de fertilidade para Touro. Interessante que duas constelações muito famosas, que não são do zodíaco, estão na mesma posição de Touro. Nós vemos, daqui do ponto de vista da Terra, essas duas constelações na direção da constelação de Touro, que é as Pleiades e Órion. E as Pleiades, especificamente, elas... Primeiro, né? Ela já teve o nome, se não me engano, tem um texto na Bíblia, em Jó, em algumas vertentes mais antigas, aparece escrito lá a constelação de 7 estrelas. 7 estrelas. É Pleiades que está sendo citada ali. Esse é um nome antigo. Mas não eram estrelas, não. Eram 7 mulheres, né? Os nomes das 7 estrelas, eu não vou saber todos, óbvio. Mas eram nomes femininos. Eu me lembro que a principal dela se chama Alcione, que eu acho que é a que mais brilha. Provavelmente a maioria de nós conseguiria identificar as Pleiades, se soubesse, né? Eu sou péssima para isso. Eu uso sempre um aplicativo para olhar para o céu quando eu quero olhar e identificar constelações, planetas, enfim. Mas a principal delas, se eu não me engano, é Alcione. Mas enfim, as Pleiades que estão ali na direção do signo de Touro, tanto pelos egípcios como pelos indianos, elas marcavam o início das chuvas. E pensando ali na localização do Egito e da Índia, como era um momento fértil para eles, né? Eles ansiavam por esse momento. Eles tinham a crença de que no momento em que as Pleiades começavam a ascender no céu, num determinado horário do dia,
Ou seja, isso acontecia num período do ano. No período de X a Y, no pôr do sol, a gente vai ver as Pleiades nascendo na linha do horizonte. Tô dando um exemplo aqui, eu não sei dizer qual era exatamente, mas eu sei que a marcação das chuvas eram feitas baseada na visibilidade das Pleiades. Então, mais uma vez, a gente vê a relação de Touro. Como eu falei, elas estão ligadas ali às estrelas da constelação de Touro, né? Estão dentro da constelação de Touro. Órion, Pleiades e a estrela principal da constelação, que é Aldebaran. Todas elas têm essa relação com as chuvas. Claro que faz sentido, né? Para quem está aí no hemisfério norte, da linha do Equador para cima, ou próxima à linha do Equador, é o ápice da primavera. Nós aqui no hemisfério sul estamos no outono. Mas, como eu já expliquei no outro vídeo sobre os ciclos do zodíaco e a natureza, toda a construção mitológica e arquetípica dos signos é baseada no hemisfério norte. Como eu disse então, a Vênus é regente de Touro, ela não rege só o signo de Touro. Mais pra frente nós vamos falar sobre o signo de Libra. Só que em Libra eu vejo uma Vênus mais racional, porque Libra é um signo de ar, né, mais ligada à ideia dos valores, da justiça, enfim. Touro está ligado à casa 2, que é a casa dos recursos materiais, que no nosso mundo contemporâneo está ligado a dinheiro. Então, quando eu analiso a casa 2, eu estou analisando como eu ganho e gasto dinheiro, e isso tem relação direta com ao que eu dou valor, porque veja, como eu gasto dinheiro? Eu gasto dinheiro depositando recursos em coisas às quais eu dou valor, que eu considero importante, ou que eu desejo, né? Vênus fala um pouco sobre desejo também. E é muito legal, porque quando eu fiz o post sobre Vênus lá no meu perfil do Instagram, eu falei, né, que a nossa realidade, ela é produto do desejo. Em primeiro lugar, eu preciso desejar as coisas primeiro, para depois materializá-las, né? Claro que muitas vezes a gente deseja 1 milhão de coisas que a gente não pode materializar. Claro que a gente às vezes deseja 1 milhão de coisas e não consegue botar em prática aquilo e manifestar na Terra. Mas o que eu consegui manifestar, sem dúvida nenhuma, primeiramente foi desejo. Então ela está muito ligada, especialmente ali na casa 2, a Vênus e Touro, a essa materialização das coisas, né? A pegar aquele impulso de Áries e torná-lo real, manifestado na Terra. É uma casa que fala sobre como eu dou valor ao meu trabalho também. O que eu posso fazer para que o meu trabalho seja mais rentável? Como eu capto recursos? Que qualidades, que habilidades eu posso desenvolver para dar valor ao trabalho que eu já exerço? E também fala sobre valores pessoais. A Vênus também fala sobre como eu dou valor a mim mesma e ao que eu produzo, ao que eu pretendo deixar como legado, que é discutido numa casa mais à frente. Fato é que a Vênus é exaltada no signo de Peixes. Olha que interessante, né? Porque ela tem esse aspecto da arte muito forte. Então eu penso que a arte e a criatividade, elas estão realmente muito ligadas ao signo de Peixes, né? A nossa capacidade de produzir as coisas além da utilidade. Porque a arte, ela é isso, né? Eu posso fazer o básico e eu posso fazer algo com ainda mais um pouco de capricho, vamos dizer assim. E a Vênus em Peixes, então, seria a posição exaltada dessa que é regente de Touro. O regente esotérico de Touro é um negócio bem novo, assim. Eu não sei se todos vocês conhecem. Eu mesmo, quando comecei a estudar as regências esotéricas, nunca nem tinha ouvido falar. É Vulcan, ou Vulcano, ou Hefaisto, que é o personagem grego que ele está relacionado. E aqui a gente vê a face mais destrutiva e impulsiva de Touro, né? Ele foi meio que bestificado, ele era um ferreiro na mitologia grega, considerado meio feio, atarracado, parecia meio que mal formado, assim, e era um pouco rejeitado. Ele foi jogado pela própria mãe nos infernos de Hades, e lá nos infernos ele deu um jeito de aprisionar a própria mãe lá, que era Hera, e ele era um ferreiro exímio, ele produzia peças com muita beleza, e você vê a relação dele com Touro e Vênus, né? Mas quando ele aprisionou a própria mãe, deixou de conseguir criar peças. Então ele quis se vingar dela porque ela jogou ele no Hades, desprezou ele porque ele não era um bebê perfeito, e ele, se vingando dela, acabou minando a própria criatividade. E, enfim, há ali a intervenção de Dionísio, que é um outro personagem grego, para que ele finalmente compreendesse isso e perdoasse a mãe, deixasse ela para lá, a liberasse, e assim ele reconquistou a sua criatividade e voltou a produzir peças incríveis, né? Existe um episódio ali no mito em que ele é dado em casamento a Afrodite,
E aí a gente vê uma reprodução fiel dessa história na Bela e a Fera, né? Que a Bela, que seria a Vênus, é dada em casamento, no caso do mito, à besta, né? A fera. E a gente vê ali o homem chucro encontrando a sabedoria, a beleza, no caso, sendo a sabedoria, né? A própria Bela da animação da Disney, da história, ela é apaixonada por livros, e como esse encontro entre eles transforma aquela besta num homem evoluído, né? É muito interessante como existe... Bela e a Fera estão dentro de nós, na verdade, né? Então, Vênus e Vulcan, ou Vulcano, ou Hefaisto, vocês vão encontrar vários nomes diferentes, ou Hefesto, se eu não me engano também, já vi escrito pelo menos de uns 5 ou 6 jeitos diferentes. Todos eles estão dentro de nós. E o grande lance de Touro é que, na maioria das vezes, a gente não quer, como este personagem mitológico, esta besta fera mitológica, a gente não quer se deixar conduzir pela beleza da sabedoria. A gente não quer se transformar. A grande luta de Touro é dar as mãos para Escorpião, deixar morrer o que precisa morrer, mas sem desaprender a persistir nas coisas, né? A forma como essa duplinha, que são os signos opostos, se conversam, né? É preciso aprender a reconhecer a hora em que desistir é bom e a hora que insistir é bom. Mas isso só a maturidade e a experiência de vida que pode ajudar, né? O metal ligado ao signo de Touro, que na verdade é ligado a Vênus, né? Na parte mais alquímica, é o cobre. O cristal é a ágata. E o dia da semana é a sexta-feira, né? Vênus está ligado a Viernes, em espanhol ainda foi se mantido os nomes antes do cristianismo, né? E Friday também, né? Porque Freia seria a versão nórdica ali de Vênus e Afrodite. E por hoje é isso, gente. Por hoje, né? O básico, nada básico de Touro, nada básico mesmo, foi dito já nesse vídeo. E o próximo vídeo vai ser sobre o eixo Touro-Escorpião. Até mais.